Olá pessoal, meu nome é Flávia Melanie, eu sou procuradora da Fazenda Nacional. Estou gravando uns vídeos aqui para o YouTube da Aprovação PGE com dicas de estudos. Hoje o tema que eu escolhi é a leitura da Lei Seca, essa fonte de estudo que é tão importante para os concursos de procuradoria e todos da área jurídica. Pessoal, mesmo aquelas bancas que têm uma predileção pela cobrança da jurisprudência, como é o caso da Sebrasp, continuam tendo a maior parte da sua cobrança, o percentual maior de cobranças nas questões decorrentes da Lei Seca. Sobre a leitura da Lei Seca, a primeira coisa que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a regularidade de estudo. Professora, quantas vezes por semana eu tenho que ler a Lei Seca? Todos os dias, pessoal. A Lei Seca é uma fonte de estudo que jamais pode ser negligenciada. Se você está estudando, a Lei Seca deve estar ao seu lado todos os dias. E de que forma nós sugerimos que esse estudo seja feito? A primeira coisa sobre esse tema é que a gente considere importante a leitura da Lei Seca em dois momentos distintos no seu cronograma diário. A primeira delas é uma leitura de Lei Seca conjunta ao tema da doutrina e do PDF do dia. Então, se, por exemplo, você está estudando hoje direito administrativo, licitações, a lei de licitações deve estar ao seu lado. Então, o estudo da doutrina e da Lei Seca ele deve ser conjunto, seja de forma apartada com a Lei Seca ao seu lado e muitas vezes também seu próprio PDF ao tratar sobre licitações vai trazer os artigos ali em referência ao conteúdo estudado. Então, essa é a primeira forma de estudar a Lei Seca. A segunda forma é uma leitura desconexa com o tema do dia. Então, mesmo se você está estudando licitações hoje, você tem que colocar, a gente sugere que se coloque no cronograma uma meta extra de conteúdo de Lei Seca não vinculado ao tema do dia. Então, por exemplo, você vai estar estudando licitações e ali fazer a leitura em conjunto da Lei Seca, mas em outro momento do estudo você vai estudar só a Lei Seca de Constitucional. Então você vai ler a Constituição, você vai estar estudando a Lei Seca de Processo Civil, lendo ali o Código de Processo Civil de forma apartada, em horários distintos. E como operacionalizar esses dois momentos aí de estudos no seu cronograma? Pessoal, o que eu sugiro, o que eu fazia, porque estou sugerindo aqui o que eu fazia que deu certo, né? Sempre comece o seu estudo pela leitura da Lei Seca no que concerne essa meta extra. Então, se hoje era o dia de estudar, no exemplo que eu dei, Direito Administrativo e Licitações, eu começava o meu dia pela minha meta extra de Lei Seca, que no caso era a leitura da Constituição, artigo 1º ao artigo 5º, tô dando o exemplo. Esse iniciar o estudo pela Lei Seca, ele é muito importante pelo motivo principal. Quando a gente acorda, se você estuda de manhã, enfim, quando você vai começar o estudo para concurso, é quando a nossa cabeça, a sua cabeça, funciona mais. Você não tem uma carga de estudo pretérita ali, a sua concentração está muito maior, então a absorção da leitura da Lei Seca vai ser muito mais fácil. Naquele segundo momento que eu disse, que é uma leitura conjunta ao PDF, você já está tendo uma contextualização por meio da leitura do PDF daquele tema. Então a leitura da Lei Seca, ela fica mais palpável. Mas essa leitura pura da Lei Seca, dissociada, ela é difícil, ela exige uma concentração muito grande. E por isso começar por ela é muito importante. Então essa é a dica que eu daria. Comece o seu estudo do dia pela meta extra de Lei Seca. Fechou a meta extra de Lei Seca, passe para as outras partes ali do seu estudo, a doutrina, a jurisprudência, as questões vêm na sequência. Outra dica, sempre estude pela mesma Lei Seca. Eu, no caso, sempre estudei por meio dos tablets, então as minhas leis secas, elas eram em PDF, inclusive os PDFs aqui da Aprovação PGE de Lei Seca. Eu sempre que eu ia estudar Constitucional, eu pegava o meu PDF da Constituição Federal e eu lia sempre a mesma Lei Seca. Você ganha com isso uma memória visual muito boa. Alguém vai comentar do artigo 12, você já mentaliza que o artigo 12 ele tá na parte de cima do seu PDF e aquilo te dá uma memória visual do que está escrito em determinado artigo. Além de sempre estudar pela mesma Lei Seca, e aí, claro, existem sempre inovações legislativas, novas emendas constitucionais. O que eu fazia nesses casos? Eu acrescentava manualmente. Então, no caso do meu PDF, eu puxava um balãozinho em cima do artigo que tinha sido inserido ou alterado e anexava ali o que era de novo, buscava no site direto ali oficial do Planalto e acrescentava. Se você está com um VADME, com uma Lei Seca física, você faça as adequações que fizerem necessário, cole post-its
mas eu acho que ter a mesma lei seca, isso é muito importante na questão da memorização. E além de estar sempre com a mesma lei seca, pessoal, personalize a sua lei seca, tenha vontade de ler a sua lei seca. Uma lei seca que me marcou muito era a lei de improbidade administrativa. A minha lei de improbidade administrativa, ela era perfeita. Eu fazia um comparativo, na verdade o meu PDF já era de um comparativo com a lei antiga, né? A lei antiga não, teve recentemente uma grande alteração legislativa, o número da lei não mudou, tal como na lei de licitações, mas aí eu tinha uma lei comparativa e eu ia fazendo anotações, grifos, circulava, colocava um desenho, faça com que a lei seca se torne mais palpável personalizando ela, porque não é fácil, a leitura da lei seca, ela é difícil, ela é indigesta, então tudo que você puder fazer para torná-la mais palpável é muito importante. E aí, dicas de grifos aqui. Cores. Utilizem cores distintas para diferentes marcações. No meu caso, por exemplo, o azul, ele era de exceção. Então, se eu estava lendo um artigo e no parágrafo primeiro vinha uma exceção, a regra do caput, ele estava marcado em azul. Se eu estava diante de um artigo que tem uma incidência de cobrança muito alto, seja porque eu percebi fazendo questões, seja porque o próprio material já indicou, eu marcava de vermelho aquele artigo. Os outros artigos que tinham uma cobrança um pouco menor, ou eu não marcava, ou então o amarelo era a cor padrão. Outra coisa que era importante, eu circulava termos importantes, termos principais ali em determinado artigo, que muitas vezes eram objeto de pegadinha de banco. Então, se tinha um não ali, um sequer ali, que às vezes a banca troca, eu sempre circulava, não, sequer. Se tinha uma exceção da exceção, eu colocava um exceção da exceção. Além de desenhos e mnemônicos que eu criava, se familiarizem, criem termos e vejam a lei seca de uma forma quase que familiar para você quando estudar novamente, quando pegar novamente aquela lei seca, você já vir memórias visuais e a decoreba ser mais fácil, porque, gente, cobrança de lei seca muitas vezes é decoreba, isso aí é fato, não tentem, não, mas a gente aprende a lei seca, ok, algumas coisas a gente aprende, muita coisa a gente decora, e a decoreba é uma forma também de aprender a compreender, tá? Isso aí não é desmérito nenhum falar que a gente decora. Eu acho que essas dicas, pessoal, podem tornar o estudo da lei seca mais palpável, mais factível, mais eficiente. O objetivo, pelo menos, foi isso. Espero que vocês gostem dessa aula. E se quiserem sugerir temas para eu tratar aqui com vocês, coloquem nos comentários que eu vou ficar atenta, ok? Até a próxima!